Estamos no mês do Setembro Amarelo, então é muito importante, né, a gente conversar sobre esse assunto e eu vim contar pra vocês 5 músicas de K-pop que falam sobre saúde mental barra depressão. Então fiquem aí, que em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, já comenta, compartilha, manda aquele like e manda pra aquele grupo que tem uns amigos que tá precisando que esse vídeo chegue até eles, porque hoje eu vou falar de músicas de K-pop que falam sobre depressão barra saúde mental. Afinal, estamos no Setembro Amarelo. É claro que é um assunto que a gente precisa comentar cada vez mais, mas em setembro a gente dá um ênfase maior sobre a saúde mental. E eu vim falar sobre músicas de K-pop que falam sobre o assunto, principalmente porque todos nós sabemos que é uma indústria assim complicada. Cada vez mais temos aí idols entrando em hiatos para cuidar de sua saúde mental, graças a Deus que hoje em dia eles podem se permitir falar sobre isso cada vez mais. A Coreia não é um país assim tão aberto como a gente já é. Claro que o Brasil tem muito que melhorar, ainda tem muita gente que acha que é mimimi, que é falta de fé, que é falta de coragem de enfrentar a vida, e não é, sabe? A depressão, a ansiedade, a saúde mental não é algo que a gente pode brincar, e buscar ajuda é sempre necessário. Inclusive, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que aqui no Brasil a gente tem um número onde a gente pode ligar e se chama Centro de Valorização à Vida, é o 188. Então, se você está passando por um momento difícil, não tem grana para conseguir aí uma terapia, ou tá naquele momento muito complicado, assim, no auge da crise, liga para esse número que eles vão te ajudar e conseguir te dar um rumo aí nesse momento, porque a gente sabe que não é fácil, não é falta de fé, não é mimimi, e é muito importante a gente ter apoios de diversas formas, inclusive a terapia, que é algo que a gente precisa normalizar cada vez mais. Não é coisa de doido, e eu acho que a nossa geração, assim, a geração da galera dos anos 80 pra frente, a gente já consegue falar melhor sobre os nossos sentimentos, a gente tá aprendendo, coisa que a geração dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, eles não tinham isso, eles não tinham esse tato, essa preocupação. Eu acho que daqui pra frente a gente vai falar cada vez mais sobre o assunto, e isso é muito importante. Então, saiba que você não está sozinho, e não é novidade, não é mesmo, meus amores, que os idols também passam por muitas crises. Infelizmente, tivemos aí idols e atores, pessoas do entretenimento coreano que já chegaram assim ao limite e tiveram um fim trágico, um fim que eles não deveriam ter tido. Eu, inclusive, era super fã do Jonghyun. É um assunto que ainda, só de falar, já enche os meus olhos, então, inclusive, não falarei das músicas do Jonghyun aqui por conta disso, porque eu ainda não consigo, ainda é uma cicatriz muito grande no meu coração, e eu espero que esse vídeo de verdade ajude e possa ser um acalento aí em quem tá precisando, e que essas músicas possam também ajudar, né, ser uma base de apoio, porque a gente sabe que música também é uma forma de terapia, também é uma forma de ajudar a gente a dar a volta por cima. É dois, né, a gente tem que ter várias ferramentas e a música é uma delas. Como a música também é uma forma de terapia pra gente escutar, pra eles falar e compor também e aí fizeram músicas assim incríveis e que falam sobre saúde mental e que podem nos ajudar nesse momento de crise. A primeira delas é o Ravi, do VIXX. Claro que eu vou começar com ele, né? Ele fez live uma música dele com a Chungha, e a inspiração veio de amigos muito próximos que eram amigos próximos do Jonghyun, e aí ele viu todo aquele processo dos meninos, né, de luto, e ele viu como que é muito doloroso, e por isso ele fez essa música. O Ravi também, ele entra em crises também muito grande, ele é uma pessoa que ele tem uma pressão, ele se cobra muito, né, porque além da indústria do K-pop cobrar muito dos idols, os próprios idols, eles têm aquela pressão de que eu tenho que fazer sucesso, eu preciso ser importante, não posso ser descartável, porque o K-pop ele bota muito essa pressão nos idols de que eles têm prazo de validade, que eles são descartáveis. Então essa geração de idol de agora, né, principalmente a de agora, porque eles conversam um pouco mais, eles falam um pouco mais sobre o assunto, coisa que antigamente nem isso falava. Eles mostram assim como essa pressão de não querer ser descartável, não ter um prazo de validade para viver da arte deles
é grande, então o Wonshik também canalizou tudo que ele sente ali nas crises dele, né? E Live é uma música linda, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês ouvirem. A segunda música é Bullet to the Heart, do Jackson Wang, e o Jackson falou que ele quis representar até mesmo no MV dessa música como que ele se sentia, porque ele sentia que a depressão é tipo uma camisa de força que neutraliza ele, e aí ele fez essa música linda que se chama Bullet to the Heart. Se eu não me engano, ele lançou em 2020, foi uma das primeiras da carreira solo dele, e é maravilhosa, e eu super recomendo você escutar essa música, porque tem uma melodia deliciosa e fala sobre um assunto muito sério, e o MV é muito impactante, assim. E o Jackson, ele é um cara, assim, ele já teve alguns hiatos aí, e a gente consegue perceber que ele também se cobra muito, ele quer cada vez mais ser alguém muito influente, né, não ser descartável e ter sucesso. Então o Jackson é um desses idols, né, que tá ali na cara da pressão que ele se bota. Ele até mesmo tem muito problemas, assim, de ficar fazendo dietas muito malucas. A saúde dele no quesito vitaminas é bem complicada. Então o Jackson é mais um idol aí que a gente tem como exemplo, que canalizou também os sentimentos dele numa música pra falar sobre depressão. Devil in a black dress, they must have kicked you out of heaven. I wish I knew you were an actress. I fell in love with your impression. O terceiro foi um dos primeiros idols que a gente viu, assim, tirando o hiatus pra cuidar da sua saúde mental. E também foi um marco muito no fandom. Eu estou falando da era de Wake Me Up do BAP. Eu lembro que assim que eu entrei no BAP já era, assim, algo que foi alguns comebacks depois, e era algo, assim, muito marcante pro fandom. O Jungkook é um cara muito sensível, é um cara muito artístico, e ele é um ser humano, assim, sério, gente, se eu descobrir que ele é bundão, eu vou ficar muito decepcionada, porque ele é um dos idols que eu mais confio, assim, na personalidade e na índole, porque ele é um cara que tá sempre falando coisas, assim, muito incríveis, e mostra como ele se importa com o outro, como ele é um cara muito sensível. Eu falo que ele é daquele tipo de pessoa que faz a gente sentir que vive num mundo melhor, sabe? Porque existem pessoas como ele. Então ele é um cara extremamente sensível, e ele sofre de depressão, de ansiedade, e na época de Wake Me Up, se eu não me engano, foi até ele que compôs a música. O MV do BAP é todo bem, assim, mostrando como que as pessoas se sentem. É um MV até mais escuro, assim, uma pegada mais dark, e na época ele tinha tirado, né, um hiatus para cuidar da sua saúde mental, e em um dos stages, se eu não me engano se foi o primeiro, mas em um dos stages desse comeback, ele voltou pro grupo de forma surpresa, e foi algo, assim, que deixaram as baby tipo, ai meu Deus, a volta do Jungkook. E ele é um dos idols que não perde a oportunidade de poder falar sobre assuntos necessários, e essa não é a única música dele que fala sobre. Na carreira solo dele também tem uma outra que chama AM 4:44, que é 4:44 da manhã, né? Meio que simulando ali meio que fazendo a referência ali para uma insônia, né? Porque, além de tudo, a depressão, a ansiedade também te dá muita insônia. Então, ele é um carinha também que, se você quiser, assim, acalento pro coração, corre atrás de vídeos do Jungkook, que vai te ajudar muito, e escutar o Wake Me Up do BAP. Bom, outra música também feita para falar sobre a saúde mental, e que fala sobre os traumas dos membros, principalmente o Vernon falou que no processo de compor essa música ele lembrou muito de quando ele era criança e ficava olhando pela janela e tentando imaginar como seria se ele não vivesse a vida dele, para tentar escapar ali da vida dele. É Trauma, do Seventeen, que é uma outra música que também fala sobre os traumas dos idols, né, dos membros do Seventeen. E o Seventeen nunca decepciona, né, meus amores? Sempre música boa, sempre música incrível, e os meninos também estão sempre aí
aí levantando pautas importantes e sendo pessoas aí que fazem a diferença no mundo. Outra música que também fala sobre depressão é Brief, da Lerry. Aliás, eu recomendo pra você qualquer música da Lerry. Na verdade, todos esses artistas eu recomendo qualquer música. Mas temos Brief, da Lerry, que também é uma música assim que, sério, toca o coração e fala sobre o aperto, né, de querer respirar e não conseguir. Então é uma música também que eu super recomendo. 숨이 벅차 올라도 괜찮나요? 아무도 그대 탓하진 않아. E por último, mas não a última aí desse mundão sobre músicas que falam sobre depressão, temos The Last, do August D, que é aí os... como é que eu vou falar? Meio que o alter ego de Yoongi, do BTS. E nessa música ele fala realmente também como é que é esse processo da depressão dele. Até ele fala uma frase assim, não, agora eu matei o Yoongi. Então também é uma música muito necessária pra mostrar que, mesmo que, apesar de que ele fez essa música já tem um tempo, né? Mas não importa o sucesso que você tiver dentro dessa indústria, você vai ter uma pressão e você vai viver sobre muita pressão, e que a depressão não tem endereço, não tem gênero, não tem classe social. Ela pode acontecer a qualquer pessoa, e é muito importante pedir ajuda e correr atrás aí de uma rede de apoio que te ajude. Isso é muito, muito importante, e eu espero que esse vídeo ajude um pouquinho a acalentar seu coração. E vou deixar aqui também dicas, se você quiser descobrir um pouquinho mais sobre como a Coreia pensa sobre saúde mental, como que eles encaram esses assuntos. Tem um programa que você consegue ver vários cortes assim grandes, ou até mesmo programas inteiros no próprio YouTube, legendado em inglês, que se chama Hello Counselor, e tem muito idol que vai lá. Então às vezes procura um idol aí de um grupinho que você gosta e você vai entender como é que é a cabeça do coreano em relação a isso. Uma das coisas que me marcou muito na carta de despedida do Jonghyun foi ele falando como ele ia para médicos pedindo ajuda lá na Coreia, e eles falavam que era fraqueza dele. Então é muito importante a gente falar cada vez mais sobre esse assunto para normalizar e mostrar que não é fraqueza, não é mimimi, é realmente uma condição, né, gente? E a gente precisa de ajuda para sair dessa situação. Então, se cuida, fiquem bem. Recentemente, lá no Unitalk, a gente também lançou um episódio falando sobre doramas que abordam o assunto. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais, se aprofundar em relação aos doramas, eu vou deixar o link aqui embaixo do episódio. E é isso, espero que se cuidem, fiquem bem, sejam também o melhor de vocês para as pessoas que convivem com vocês, porque a gente nunca sabe qual é a batalha que o outro está passando. Então é muito importante a gente procurar ajuda, tentar ficar bem, e também, se a gente estiver bem, doar o nosso melhor para o próximo. É isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal!